Tenho refletido muito sobre uma frase que talvez todos nós já tenhamos ouvido ou até mesmo falado alguma vez. Você faz falta. Espero que essa reflexão não seja interpretada de uma forma errada, como se fosse algo que aconteceu comigo, como se estivesse falando de uma situação específica de que vivi. Deus o livre de passar por determinadas situações de que Deus permita que o fiel se perca no caminho. Mas existem muitos motivos que podem, levar alguns irmãos a se afastarem. Igual, por exemplo, decepções, frieza espiritual, problemas familiares, dificuldades financeiras, vícios, conflitos pessoais, tantas outras situações que podem ser usadas, pelo adversário, Satanás, para tentar afastar uma pessoa da presença de Deus. Mas justamente aí o ponto que eu quero chegar. O que estamos fazendo para entender o motivo dessa ausência? O que aconteceu com aquela pessoa que estava ali conosco, buscando, adorando, servindo na obra, participando da comunhão, dos cultos, e de repente não está mais presente? Todos nós temos um problema na vida. Pois é. Também precisamos reconhecer que muitas vezes, nós mesmos tomamos decisões que acabam nos prejudicando. Às vezes não ouvimos os conselhos das pessoas que realmente querem o nosso bem. Outras vezes a desobediência mesmo, a orientação de Deus faz com que nossas próprias atitudes tragam consequências desagradáveis. Acontece muito. E pouco a pouco isso vai se transformando em uma espécie de autossabotagem a nós próprios. A pessoa vai perdendo interesse, vai se enfraquecendo e começa a pensar em desistir da caminhada da fé. Que acontece muito. Mas muitas vezes nós dizemos, não faltou acolhimento. Aí eu fico com esse pensamento. Quero te perguntar, o que faltou então? É aqui que eu quero deixar algo bem claro. Eu não estou generalizando todas as igrejas, nem todos os líderes, pastores, obreiros ou os irmãos. Mas precisamos ter coragem para examinar o nosso próprio coração. Porque em alguns lugares, em algumas situações, o acolhimento pode vir a acontecer apenas por uma obrigação, por causa de um cargo ou de uma função dentro da igreja. E não necessariamente por amor às almas, É o que às vezes acontece, não estou generalizando. Existe uma grande diferença entre acolher alguém porque é nossa obrigação e acolher alguém porque realmente desejamos pelo bem, restaurado, de pé novamente e firme na fé, Quando o acolhimento é motivado por interesses pessoais ou simplesmente por aparência, isso pode acabar ferindo ainda mais alguém que já está fraco espiritualmente. Não estou aqui para julgar as intenções de ninguém. Estou falando sobre algo que precisamos colocar diante de Deus e perguntar: Senhor, quando eu acolho alguém, eu estou fazendo isso por amor à alma dessa pessoa ou apenas porque eu preciso cumprir uma função? Porque Jesus mesmo ensinou que amará teu próximo como a ti mesmo. Lá em Mateus 22:39. Amar ao próximo não é apenas cumprimentá-lo quando ele entra pela porta da igreja. É perceber quando ele não está mais entrando. É perguntar, você está bem? Procurar saber o que aconteceu. Ouvir antes de julgar. Orar antes de apontar. Entender a mão estender a mão antes de que a pessoa caia ainda mais. Você está faltando ou você está fazendo falta? Essa frase, você faz falta, me faz pensar muito sobre a maneira como falamos com quem está ausente, Às vezes existe uma diferença entre você estar faltando aos cultos e dizer, você está faltando, você está fazendo falta, Nós percebemos a sua ausência, queremos saber como você está. Ó a diferença. A primeira pode soar como uma cobrança, já a segunda transmite um cuidado, um carinho, um amor.
uma pessoa que já está enfrentando uma batalha espiritual talvez não precise de mais uma cobrança, né? Talvez ela precise saber que alguém percebeu a sua ausência. Talvez precise ouvir, não porque precisamos do seu trabalho, não porque precisamos do seu cargo, não porque precisamos de que você ocupe um lugar, mas porque você é uma pessoa, uma vida, uma alma preciosa para Deus. Essa é a diferença. E quando a acusação afasta ainda mais o cristão, outra arma que pode contribuir bastante para afetar ainda mais alguém da presença de Deus é a acusação. Uma pessoa que já está fraca espiritualmente pode começar a pensar: será que está me julgando? Será que estão olhando para mim? Será que vão perguntar por que eu sumi? Será que vão pensar que eu abandonei a fé? É forte. Será que ainda pertence a esse lugar? Às vezes nem sequer sabemos se alguém realmente está pensando naquilo, mas a culpa, a vergonha, o medo e a insegurança pode fazer a pessoa imaginar que está sendo julgada. E quanto mais tempo ela permanece afastada, mais difícil fica aparecer para voltar. Até aquela amizade, aquela comunhão que existia antes pode aparecer diferentes. A pessoa deixou de estar presente. E então ela começa a se isolar. É um fator que o isolamento pode fazer com que ela deixe de procurar a igreja, deixe de procurar os irmãos, deixe de ouvir a palavra. E pouco a pouco se distancia ainda mais. Por isso precisamos perguntar: estamos tendo a sensibilidade suficiente para perceber essa ausência? Não apenas perceber que uma cadeira ficou vazia, mas perceber que uma vida está fazendo falta. A salvação é individual, mas nosso amor pelas almas não precisa ser. A verdade é que a salvação é individual. Cada pessoa dará conta de si mesmo diante de Deus, né? Mas será que eu estaria sendo egoísta se pensasse apenas em chegar ao céu e não me preocupar com almas que eu poderia ter ajudado a encontrar novamente aquele caminho, o caminho de Cristo? Eu não posso salvar ninguém, quem salva é Jesus. Mas eu posso evangelizar, eu posso aconselhar, eu posso ouvir e eu posso orar. Uma visita, eu posso estender a mão também, eu posso dizer: não desista, irmão. Todos esses fatores que contam. Eu posso lembrar alguém que ainda não existe. Eu posso lembrar alguém de que ainda existe esperança. Por isso precisamos pensar o que Jesus pensaria ou faria diante de alguém que caiu. Como Jesus trataria alguém que está fraco. Como Jesus receberia alguém que está tentando voltar. Somos chamados para ser imitadores de Cristo. E uma das maiores demonstrações de amor seja não desistir de uma pessoa simplesmente porque ela caiu. Olha, eu vou contar algo bem interessante aqui, um testemunho, uma coisa que eu aprendi. Existe algo que eu carrego comigo até hoje, o evangelismo. Eu dou valor muito a isso. Sou muito grato aos pastores, às igrejas que já me acolheram, abriram meus olhos, ensinaram a compreender que a guerra espiritual é uma realidade em que estamos sujeitos a lutas e aos ataques constantemente. Eles me ensinaram algo que considero precioso. Quando alguém estiver fraco na fé, saia para a rua, olhe ao seu redor, fale de Jesus, mesmo quando não estiver com vontade. E é isso que eu fiz e é isso que eu faço. Houve momentos em que eu também passei e passo crises na fé, como todo mundo, mas quando eu saía para evangelizar, depois voltava, muitas vezes voltava diferente. Eu voltava bastante fortalecido, voltava preenchido pelo amor do Espírito Santo. Voltava lembrando que ainda existia pessoas precisando ouvir sobre Jesus.
E hoje eu sou muito grato por aquela semente que meus pastores da fé em Cristo plantaram em mim. Aquela semente germinou. E hoje eu procuro espalhar outras sementes do Evangelho também. Talvez alguém que esteja vendo esse vídeo, também esteja passando por uma crise. Talvez você esteja cansado, talvez decepcionado, talvez tenha errado, se afastado. Talvez esteja pensando que não existe mais lugar para você. Mas preste atenção. Eu quero te lembrar de uma coisa. Você faz falta. Não apenas para ir para uma igreja, não apenas para um grupo, não apenas para a obra, mas você é importante para Deus. O corpo e o membro já é relatado na Bíblia, né? Nos ensina que somos membros de um só corpo. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 12. E eu fico pensando, o corpo sente a falta de um membro, mas também precisamos perguntar o que acontece com o membro quando ele se distancia do corpo. Talvez seja por isso que precisamos parar de olhar apenas para a cadeira vazia. Precisamos olhar para a pessoa, precisamos olhar para a alma, precisamos olhar para aquele irmão que talvez esteja lutando sozinho. Porque pode existir alguém sentado em casa nesse momento pensando que ninguém percebeu sua ausência, e talvez que essa pessoa precise ouvir hoje seja: nós percebemos que você não está, você não precisa enfrentar isso sozinho, você ainda pode ser fortalecido, irmão. Seja hoje você está fraco, se você hoje está fraco, não pense que Deus deixou de chegar a você. Se você caiu, levante-se. Se você se afastou, volte. Se você está cansado, espere no Senhor. Se você não tem forças, peça forças a Ele, Ele te dará. A palavra nos diz que, lá em Isaías 40:29, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor algum. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Talvez você esteja cansado, talvez ninguém esteja vendo suas lutas. Talvez as pessoas não saibam o que está acontecendo dentro do seu coração, mas Jesus sabe. Você é conhecido por Ele, você é visto por Ele. E mesmo quando ninguém percebe a sua ausência, Jesus sabe exatamente onde você está. Então, para quem está afastado, volte. Para quem está fraco, permaneça. E para quem caiu, levante-se. E para nós que estamos aqui, não olhemos apenas para quem está presente. Vamos perceber também quem está faltando. Vamos procurar ouvir, vamos acolher e orar. Amar é fundamental, porque talvez alguém esteja esperando justamente por isso. E quando dissermos que você faz falta, que não seja apenas uma frase vazia, que seja uma demonstração verdadeira de amor, porque a salvação é individual, mas amar, cuidar, evangelizar é procurar almas e também faz parte da nossa missão. E talvez através de uma simples atitude nossa, alguém encontre forças para dar mais um passo à frente, mais um passo na fé, mais um passo perto de Deus, mais um passo próximo à sua restauração. E que Deus nos dê sensibilidade para enxergar quem está se afastando, amor para cuidar quem está perdido e sabedoria para saber como estender a mão sem julgar. Porque no final a pergunta não seja apenas quem está faltando, mas sim quem está fazendo falta e o que eu estou fazendo para encontrá-lo. Fica essa reflexão.